Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa sétima aula do curso de Bioquímica Metabólica e Biologia Molecular. Nessa videoaula eu vou discutir aqui com vocês acerca do ciclo de Krebs, observando aqui basicamente qual que é o rendimento energético e, sobretudo, como que é controlado esse ciclo, tá? Portanto, os nossos objetivos são, simplificadamente, discutir a produção energética do ciclo de Krebs e também discutir aqui como que ele é regulado. Porque percebam, falar no ciclo de Krebs é justamente a gente pensar naquela fornalha de várias reações oxidativas, no qual a gente utiliza aqui o acetil-CoA, né? E o acetil-CoA ele vai passar por uma série de várias reações em sequência que vão acabar acarretando aí na extração de energia. Então, teremos aí reações de descarboxilização, desidrogenação, que vai acarretar na formação de espécies reduzidas e também de ATP. E como eu havia descrito para vocês na aula que antecede essa, nós tínhamos aqui 8 reações enzimáticas, né? Então tem aqui a ação que é intermediada pela sintrato-sintase, pela comicitase, isocitrase, por aí vai. E como eu havia descrito, existe um processo que vai acarretar na produção de energia. E nós veremos que basicamente quase tudo dentro do metabolismo de carboidratos, lipídios e aminoácidos acaba esbarrando num momento ou no outro no ciclo do ácido cítrico. Como eu havia descrito a vocês anteriormente, a gente tinha ao longo desse ciclo aí alguns pontos que seriam de interesse serem destacados, porque são justamente pontos aonde acontece a produção de energia. Então, por exemplo, a ação que é intermediada pela isocitrase desidrogenase, transformando o citrato em alfa-cetoglutarato, acarreta aqui num processo de descarboxilização e produção de NADH. Por sua vez, a reação catalisada pela alfa-cetoglutarato desidrogenase, que pega a alfa-cetoglutarato, transformando em succinil-CoA, também acarreta aqui a produção de NADH e também tem-se aqui uma descarboxilização, ou seja, libera-se aqui o dióxido de carbono. O terceiro ponto aqui de interesse a ser destacado é a reação que é catalisada pela succinil-CoA sintetase, que pega a succinil-CoA e transforma em succinato. E aqui nós temos a produção de GTP ou ATP, que é caracterizada aqui por uma fosforilização a nível de substrato. Acrescido a isso, nós temos aqui a reação que é catalisada pela succinato desidrogenase, que pega o succinato e transforma em fumarato. E aqui tem-se a produção de FADH2. E por fim, nós temos a última reação aqui do ciclo de Krebs, que pega um malato e converte a oxaloacetato, que é catalisada pela malato desidrogenase, na qual você tem aqui a produção de NADH. Como eu havia descrito a vocês, é muito importante ser pontuado que a gente sempre está falando aqui de uma única molécula de acetil-CoA. Mas nós sabemos que o piruvato, que é formado na glicólise, são justamente duas moléculas. Portanto, tudo isso daqui obrigatoriamente precisa ser multiplicado por 2, tá? Então, você tem aqui 1, 2, 3 moléculas de NADH sendo produzidas. Multiplicando-se por 2, terá-se aqui 6. O mesmo equivale aqui para o FADH2. São duas moléculas e duas moléculas de ATP ou GTP. Beleza? Posto isto, nós temos aqui a estequiometria aqui das enzimas, coenzimas reduzidas e a formação de ATP aqui. Nessa oxidação da glicose via glicólise, e aqui a reação do complexo piruvato desidrogenase, e por fim aqui o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Nós veremos que ao término desse processo você produz aqui cerca de 30 a 32 moléculas de ATP, valendo-se que 2 ATPs e meio são formados aqui para cada molécula de NADH e um ATP e meio para cada molécula de FADH2, beleza? Isso é só uma esquematização simplória de todos os processos aqui da via glicolítica, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, beleza? Por fim, nós temos aqui quais são os aspectos energéticos atrelados. Então, nós temos aqui as 8 reações, né?
ligando-se aqui as enzimas, esse é o valor de entalpia associado, e aí, só por descargo de consciência para vocês saberem, essa informação ela está contida no Leniger. E aí, não menos importante, o que a gente precisa se ater de que assim, é crucial? Que esse ciclo ele não vai acontecer de maneira indefinida, ao infinito e além, e por consequência é muito importante que haja pontos de regulagem para calibrar a produção de ATP via o ciclo do ácido cítrico. E esse processo ele é modulado, regulado a priori pela piruvato desidrogenase e pela sintrato sintase. Mas não menos importante, nós temos outros pontos que servem aqui de pontos de apoio para regular o ciclo, que é a reação catalisada pela isocitrase desidrogenase e a reação que é também aqui associada com a alfa-cetoglutarato desidrogenase, tá? Tem também alguns pontos de controle que estão relacionados principalmente aos seguintes metabólitos: acetil-CoA, oxalacetato e o NADH, tá? E aí você deve estar se perguntando, tá, professor, beleza, então você quer falar que existe vários pontos de controle, existe pontos de regulação do ciclo do ácido cítrico, mas tem alguns fatores que também possam contribuir para que esse ciclo ele se processe de maneira mais lenta ou mais rápida? Sim, tem-se. A saber, são justamente a disponibilidade de substrato, ou seja, o tanto de substrato para que a gente tenha as reações aqui, então, a quantidade de piruvato vai determinar e etc. Tá? Nós temos aqui inibição pelos produtos acumulados e também se tem aqui inibição alostérica por retroalimentação das enzimas que vão catalisar essas etapas iniciais aqui do ciclo. Tá? De maneira qual, o que é importante a gente se atentar aqui? Que, como eu falei, existem vários pontos que estão atrelados justamente com a regulação desse ciclo. Então, por exemplo, o complexo piruvato desidrogenase, quando você tem aqui, ele pode ser inibido, por exemplo, pela quantidade de ATP, pela quantidade de acetil-CoA, NADH, ácidos graxos. E, em contrapartida, ele é estimulado quando você tem AMP, CoA, NAD+, cálcio, tá? Então, você tem pontos que podem regular para que a atividade seja acelerada ou diminuída, tá? Um aspecto muito importante é que, em especial, o acetil-CoA e o oxalacetato são dois pontos aqui que não vão saturar a ação da citrato sintase, tá? Mas, em contrapartida, o NADH, a succinil-CoA, citrato e ATP acabam por inibir a ação da citrato sintase. Então, vamos supor, se você tem muito ATP, há necessidade de você ficar rodando o ciclo? Não, né? Mas quando a relação ADP-ATP é muito grande, ou seja, quando você tem mais adenosina difosfato do que adenosina trifosfato, você estimula a ação da citrato sintase, tá? Então, de maneira muito simplificada, eu quero que vocês entendam que o NADH e o FADH2 são moléculas que precisam ser oxidadas somente se o ADP é simultaneamente fosforilado a ATP, tá? De maneira qual o ATP ele acaba inibindo a citrato sintase, a isocitrato desidrogenase e a alfa-cetoglutarato desidrogenase, ou seja, ó, inibe aqui, aqui e aqui, tá? Logo, a quantidade, a disponibilidade de ADP é o que vai garantir com que esse ciclo funcione de maneira mais rápida ou mais lenta. Para além disso, o ADH, o NADH, ele vai inibir a piruvato desidrogenase, a citrato sintase, a isocitrato desidrogenase e a alfa-cetoglutarato desidrogenase. A succinil-CoA inibe tanto a citrato sintase, tá? Porque ela acaba ocupando aqui o sítio de acetil-CoA. E por fim, não menos importante, o ADP e o cálcio ativam a isocitrato desidrogenase, de maneira qual o cálcio ele ativa a fosfatase aqui presente na piruvato desidrogenase, de maneira qual esse complexo fica ativo, beleza?
Por fim, um aspecto muito importante ainda a ser destacado sobre o ciclo do ácido cítrico é que ele também tem protagonismo em outras vias metabólicas, porque a gente fala que ele é uma via anabólica ou anfibólica, ou seja, o oxalacetato ele pode, por exemplo, estar diretamente atrelado aqui com a gliconeogênese, pode servir de esqueleto para carbônico aqui para aminoácidos, pode estar atrelado aqui com formação de pirimidinas, a glicose formando aqui o fosfenolpiruvato pode ser convertido a isso e etc. Então percebam que nesse ciclo, por exemplo, nós teremos várias vias de convergência para outros pontos. Então, por exemplo, o alfa-cetoglutarato pode ser convertido a glutamato. E o glutamato pode formar esses outros aminoácidos, pode se transformar em purina. A succinil-CoA pode formar aqui grupamento M, porfiminas e por aí vai, tá? De maneira qual, o que é importante a gente se atentar? Que basicamente você pode ter várias situações na qual, por exemplo, você pode ter bloco de construção para outras vias. Por exemplo, bactérias anaeróbicas podem utilizar-se disso aqui. Então, ó, como elas não possuem alfa-cetoglutarato desidrogenase, elas não conseguem realizar a via completa aqui do ciclo de Krebs, tá? E aí você vai ter, ó, a reciclagem de NAD pela redução do oxalacetato a succinato. Você pode ter o que a gente tem aqui, uma inversão do ciclo, tá? E por fim, o que eu queria trazer para vocês aqui, extremamente importante, é que quando se fala do ciclo de Krebs, a gente tem várias reações que nós denominamos como reações anapleróticas, ou seja, são reações de preenchimento, ou seja, você tem produções intermediárias aqui nesse processo que acabam sendo comuns a outras vias, tá? Então, elas são extremamente importantes porque elas acabam contribuindo para a concentração de intermediários em níveis adequados. Então, por exemplo, você pode ter aqui a piruvato descarboxilase, que são produzidos aqui, etc. O que é mais importante a gente destacar aqui nessas reações anapleróticas por exemplo, o fígado e o rins de mamíferos, eles permitem uma carboxilação reversível de piruvato pelo CO2 para a formação de oxalacetato. A piruvato carboxilase, por exemplo, acaba por fazer a formação aqui de acetil-CoA, que acaba sendo um modulador alostérico positivo. Beleza? E por fim, a gente ainda pode ter aqui os metabolons, tá? Que são basicamente todo um complexo proteico que são aqui utilizados para canalização de substratos em diversas vias reacionais. Então, por exemplo, na região citosólica, a gente tem concentrações, por exemplo, das enzimas 1, 2 e 3, que favorecem sua associação. E aí, quando a gente faz, por exemplo, um extrato de células lisadas, vocês podem perceber que existe aqui uma diluição com solução tampão que acaba reduzindo as concentrações e, por sua vez, favorece aqui a dissociação, beleza? Em outras palavras, esses metabolons são justamente várias proteínas reunidas que favorecem com que as reações aconteçam aí de maneira muito mais aceleradas, tá? E por fim, a literatura adotada foram essas. Eu utilizei basicamente essa edição do Leininger e o Voigt como de praxe, beleza? Um super beijo, muito obrigado pelo seu prestígio. Caso você tenha gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, divulgue, beleza? Um abraço e até a próxima. Fui!